Você tem acúmulo de gordura abdominal, aquela famosa pochete? Quer saber as principais causas disso e como evitar? Nesse vídeo você vai saber. Bom, pessoal, a gordura abdominal é algo que incomoda muito as pessoas, né? Esteticamente é algo que aparece e também é algo que mostra uma falta aí de saúde, um desequilíbrio na saúde do organismo daquela pessoa que tem a pochete, né? Tem aquele acúmulo de gordura abdominal. É claro, pessoal, as pessoas são muito diferentes, têm metabolismos diferentes, composições corporais diferentes, alimentações diferentes, mas existe um fator que predomina, tá? Um fator que em comum por trás da formação da gordura abdominal, tá? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E esse fator acaba influenciando aí a formação da gordura abdominal nas pessoas, independente das suas individualidades. Então, pessoal, a principal causa da formação ali, o acúmulo de gordura abdominal, está em hábitos alimentares equivocados, tá? Principalmente gerando, então, o processo chamado de resistência insulínica, que ocorre quando as pessoas têm uma alimentação baseada principalmente em carboidratos refinados e farináceos. O que são isso? O que são farináceos? É pão, é macarrão, é bolacha, é biscoito, é salgadinho, é tudo aquilo que é feito de farinhas, tá? Não precisa ser só a farinha de trigo, os mais diversos tipos de farinha, ok? Também contribui se houver açúcar, tá? Por exemplo, vou comer um bolo, o bolo vai ter farinha e açúcar, geralmente, né? Independente do tipo de açúcar. Biscoito também é assim, enfim, então os mais variados farináceos contêm esse tipo de ingrediente, né? E se enquadram aí no que a gente chamaria de carboidratos simples, carboidratos refinados, tá? E o consumo frequente, então, desse tipo de alimento vai gerar resistência insulínica, que por consequência vai gerar a gordura abdominal. Então, de modo resumido, o que acontece? Quando a pessoa se alimenta predominantemente desse tipo de alimento, ingere esse tipo de alimento, o que acontece? O corpo recebe uma carga muito grande de glicose, tá? Esse carboidrato rapidamente vira glicose, vai para a corrente sanguínea e o corpo então não consegue gastar essa glicose em tão pouco tempo, né? Que é rapidamente absorvido, uma quantidade muito grande, e ele acaba então estocando esse excesso de carboidrato na forma de gordura espalhada pelo corpo, mas também, né, principalmente nesse processo, acaba estocando ali no abdômen. Então, pessoal, a solução é a pessoa aprender a se alimentar de forma equilibrada. O corpo humano ele não foi feito para você ingerir esse tipo de alimento nessa quantidade, nessa frequência, tá? As pessoas ingerem muito carboidrato refinado, muitos farináceos, diversas vezes ao dia e muitas vezes em grandes quantidades, tá? Isso, então, acaba gerando esse desequilíbrio aí no corpo e na saúde. Então, por exemplo, o que as pessoas costumam fazer que leva a isso, né? Que está equivocado, tá? Por exemplo, de manhã, comer pão com geleia. O que é o pão? Um farináceo. O que é a geleia? Geralmente ali uma frutose com açúcar, tá? Então, você vê que nessa refeição aí, mais de 90% é um carboidrato muito simples que rapidamente vai se tornar glicose e vai gerar esse problema que eu estou comentando. Aí no almoço, por exemplo, a pessoa usa, por exemplo, bastante macarrão, tá? Que é um farináceo, também vai ter esse problema. Lasanha, enfim, esse tipo de alimento, tá? Até mesmo uma boa quantidade de arroz branco também tem esse efeito. Batata inglesa também, se comer uma boa quantidade, também tem esse efeito. Aí no meio da tarde, o que as pessoas fazem, muitas vezes, né? Que culturalmente a gente acaba aprendendo a fazer isso, vai comer no meio da tarde o quê? Bolacha, salgadinho, achando que às vezes que é uma refeição até leve a bolacha, só que se você for ver o que está na composição da bolacha, 90% do que tem ali dentro é um carboidrato, farinha de trigo refinada, com algum açúcar ainda junto, tá? Então é um carboidrato refinado, é um farináceo na prática, tá? E os salgadinhos vão na mesma linha. E no jantar as pessoas também costumam comer novamente, algumas comem pão, algumas comem macarrão, algumas comem bolacha também. Algumas vão comer pizza, né, que é bastante carboidrato refinado na massa da pizza, x-salada e assim por diante, tá? Podem ver que sempre tem algum farináceo, ou o farináceo é o principal da refeição. E o que a pessoa poderia fazer então? Por exemplo, pela manhã, poderia comer ovos com frutas,
poderia comer as nuts, né, que são amêndoas, nozes, castanhas, mais alguma fruta. O que tem nesses alimentos? É muito menos carga de carboidrato, tá? Você vai ter proteína, você vai ter gorduras boas, você vai ter nutrientes, você vai ter fibras, ok? E vai gerar, então, realmente uma alimentação muito mais equilibrada. No almoço, por exemplo, o que pode ser feito? Bastante legumes, tá? Que vão trazer bastante fibra e pouca glicose, pouco carboidrato. Verduras também, né? Nutrientes, sem a parte do carboidrato. Uma quantidade razoável, né? Nem de mais nem de menos, de proteína, tá? E daí, por exemplo, pode adicionar gorduras boas, um azeite de oliva de verdade, por exemplo. Veja no nosso canal aqui como encontrar um azeite de oliva de verdade. Como carboidrato naquela refeição, o que pode ser usado? Um arroz integral, não em muita quantidade. Outros carboidratos que são mais equilibrados, né? Que liberam energia de maneira mais lenta. Então, batata doce, batata baroa, cabotiá, inhame. Esse tipo de carboidrato ele libera muito menos glicose para você de maneira mais gradativa, tá? Por exemplo, batata inglesa e arroz branco liberam muito rápido. Os farináceos também, muita densidade calórica ali liberada muito rápido. E no jantar também, pode ser algo parecido com esse almoço, pode ser novamente ovos, tá? É algo nessa linha. E o ideal também é procurar fazer algo entre 2 e 3 refeições por dia. Evitar 4, 5, 6. Tem pessoas que chegam a fazer 6 refeições e todas elas com farináceos. Aí você está gerando uma sobrecarga enorme realmente para o seu corpo e existe aí uma tendência muito grande de você formar então gordura abdominal. Outra coisa importante é você lembrar de adicionar gorduras boas na sua alimentação, tá? Em vez de tanto farináceo, tanto carboidrato. Por exemplo, o que são gorduras boas? Óleo de coco, manteiga ghee, azeite de oliva de verdade, tá? A gema do ovo, as nuts, tudo isso tem bastante gordura boa. O abacate é uma fruta que tem gordura boa também, tá? Então vale a pena você adicionar isso aí na sua alimentação, no seu dia a dia. Então basicamente eu expliquei para vocês, né, a causa, né, que é o excesso de consumo aí de carboidratos refinados e farináceos em grandes quantidades, com muita frequência, ou ter isso na sua dieta. E dei algum exemplo aí de alguns alimentos que poderiam então estar sendo utilizados que não iriam ter esse problema. Então, se esse processo é o que causa, se você reeducar a sua alimentação e fizer essa mudança que eu estou sugerindo, o processo também vai ir pouco a pouco se revertendo, tá? Ou pelo menos não vai estar causando mais acúmulo dessa gordura, ok? Então esse aqui é mais um alerta aqui do nosso canal para você, para te conscientizar que é importante você buscar reduzir aí os carboidratos refinados no seu dia a dia, reduzir os farináceos e buscar então fazer refeições mais equilibradas, adicionar gorduras boas, ok? E fazer essa reeducação alimentar para ter realmente uma dieta e uma alimentação mais saudável. É claro, conforme eu comentei, existem muitos fatores que podem contribuir, né, para a pessoa gerar essa gordura abdominal, dentre eles estresse, problemas hormonais e assim por diante, mas esse fator que eu estou falando geralmente é aquilo que predomina, tá? E geralmente está por trás aí do processo de acúmulo de gordura abdominal das pessoas, essa maneira equivocada aí de se alimentar. E eu aproveito então para sugerir, se você quer aprender mais sobre os alimentos, sobre o que é um carboidrato do bem, um carboidrato do mal, uma gordura boa, uma gordura ruim, proteínas de qualidade, proteínas de baixa qualidade e inúmeros tipos de alimento, né, para você conhecer mais a fundo sobre os alimentos, saber como escolher, montar suas refeições, por exemplo, ter esse conhecimento, eu sugiro então que você faça o nosso curso chamado Saúde de Verdade, que está aqui embaixo, o link, tá na descrição do vídeo. Então é isso, espero contribuir aí para a sua saúde, um abraço e até o próximo vídeo.